Boa tarde a todos, estamos de volta nesta quarta-feira, dia 7 de setembro de 2022, onde comemora-se o Dia da Independência do Brasil. Estamos vivendo aí o bicentenário da era republicana e a gente chegando aqui para mais uma edição do JC Esportes aqui pelo canal do JC 24 Horas. Eu sou Agostinho Cavalcante, aqui comigo está o Costa Filho, o nosso produtor e diretor-geral, a produção e coordenação do Carlos Irã. A partir de agora a gente vai trazer para você as principais notícias do cenário local, estadual, nacional e internacional, as últimas notícias. E a gente começa esta edição agradecendo aos nossos patrocinadores, Dr. João Pedro, conosco aqui no JC Esportes, também conosco. Contamos com o apoio do Grupo Jorge Batista e Companhia Limitada, a parceria ideal para o sucesso. Contamos com o apoio do Júnior Bocão Esportes. Em breve aí teremos a Arena Júnior Bocão em Floriano. JF Construções Limitada, tudo para sua construção ou reforma você encontra em JF Construções. Quaresma História, a beleza da mulher, e Quaresma Motos, peças e acessórios para sua moto é no Quaresma Motos. Chopp Samborá, melhor não há para Floriano região, procure aí o nosso amigo do Chopp Samborá. Unicesumar, educação presencial e à distância, mais de 70 cursos de graduação, mais de 90 opções em pós-graduação. Lojas Vamol, o jeito fácil de comprar móveis e eletrodomésticos é com a Lojas Vamol. E a gente inicia essa edição falando sobre a Copa Eldorado de Futebol, semifinais, jogos de volta acontecem no sábado no campo do Marruá. O São Paulo enfrenta a equipe do Paysandu. Lembrando que no jogo de ida o São Paulo venceu por 3-2. Já no domingo, dia 11 de setembro, no campo do Sucuruju, o Atlético do Sucuruju recebe o Atlético da Raposa no duelo dos Atléticos. Na ida, o Atlético do Sucuruju foi derrotado por 5-1. E agora precisa reverter, correr contra o tempo aí para buscar o resultado positivo. Falamos agora do campeonato da Rua 7. 36ª edição, os jogos que acontecem no sábado, teremos às 15h45 no primeiro jogo PSG e Caixa d'Água. Na partida principal, o duelo do São Paulo. São Paulo do Meladão enfrentará o São Paulo da Princesinha às 16h45. Já no domingo, jogo único às 16 horas, Juventude enfrenta o Bragantino. São os jogos da 36ª edição do campeonato da Rua 7. O Campeonato Guadalupense de Futebol 2022, jogos programados para o sábado. Neste dia 10 de setembro, às 16h30, tem Cruzeta FC enfrentando o Jatobá. Na partida principal, o Tabajara enfrenta o Coqueiro. Já no domingo, dia 11 às 16h30, tem o Caraíbas Clubes enfrentando o Santa Cruz. E na partida principal, Boa Vista enfrentará o RB Bragantino. São jogos aí guadalupense. Falamos agora da segunda Copa da Amizade. Os jogos acontecem no sábado e domingo. Para sábado às 15h30, o Escondido, o anfitrião, recebe o Juventude. Já na partida principal às 16h30 tem Rodeador e Juventus. No domingo, rodada dupla começando às 15h30 para Paracati e Limões, às 16 horas, 16h30, tem o Piô e BR, realização é do nosso querido João Borges, perdão. Agora falamos para você sobre o campeonato de futebol feminino do Conjunto Zé Pereira. Nossa produção esqueceu aqui de nos passar os jogos já definidos os semifinalistas, envolventes do Conjunto Zé Pereira, Atlético Baronense, Altos Futsal do Alto da Cruz, Exu do Atlético do Exu. O sorteio foi ontem à tarde e a nossa produção esqueceu de nos passar aqui os jogos que acontecem no domingo para definir os dois finalistas. Campeonatos Quarentões da Gespisa, tivemos bola rolando agora pela manhã. Amanhã entrará os resultados. À tarde teremos Boteco e Amigos do Narciso a partir das 15h45. E na partida principal teremos Panela e Avaí. São jogos do Campeonatos Quarentões que acontece na Gespisa. Falamos agora para você sobre o campeonato. Aliás, vamos falar aqui do primeiro encontro de caiaques. É isso, é o Caiaçu Piauí Team, que acontecerá em Floriano no próximo dia 18 de setembro. Portanto, próximo final de semana, o pessoal do caiaque estará nas águas do Rio Parnaíba fazendo aí a festa. Caiaque é um esporte
É interessante. O pessoal aí vai aproveitar os ventos, nesse período agora bastante vento nas águas do Rio Parnaíba. Unicesumar, educação presencial e à distância, mais de 70 cursos de graduação e mais de 90 opções para pós-graduação é com a Unicesumar. Lojas Vamol, o jeito fácil de comprar móveis e eletrodomésticos. Dr. João Pedro, também é nosso parceiro aqui do JC Esportes. E a gente vai falar agora sobre o Campeonato Piauiense, jogos da quarta rodada, que acontece nesta quinta-feira. E a gente vai começar falando aí do Piauizão Vibrante, que tem um desafio tanto, enfrentará a equipe do Comercial, e só a vitória interessa para a equipe rubranil piauiense, e o Eduardo fará mudanças na sua equipe, já que somente a vitória interessa ao enxuga-rato. Em caso de empate ou derrota, praticamente a equipe ficará aí sem chances de brigar por uma vaga nas semifinais da Série B do Campeonato Piauiense, edição de 2022. Sem vencer na Série B, Eduardo dá conselhos ao grupo e testa novas peças antes do duelo em Campo Maior. Ainda sem vencer na Série B do Campeonato Piauiense e agora só com mais 2 jogos para tentar classificação em semifinais, os jogos do acesso, o técnico Eduardo começou o treino de terça-feira com uma longa conversa com o grupo de jogadores, no papo um pedido para o elenco não abandonar a concentração. Com 2 derrotas seguidas, o Piauizão Vibrante poderá ficar em situação crítica de quase eliminado se perder para o Comercial. Os times se enfrentam nesta quinta-feira às 15h45 no estádio Deusdete Melo em Campo Maior. Por isso, segundo Eduardo, a importância de se manter a parte mental em dia. E o Eduardo conhece a fundo porque viveu muito tempo dentro das 4 linhas. 2 baixas no treino de terça-feira foram sentidas o lateral direito Totti, que deverá perder o restante do campeonato por conta de uma lesão, e o atacante Diego Catanhense, Catanhede, nome esquisito, por problemas familiares. No treino, o técnico Eduardo alterou as peças em campo, mudando alguns jogadores de posições. O Piauizão foi para o campo com Sebastião no gol. É outra coisa interessante, rapaz. É o primeiro jogador que eu vejo utilizar o nome de Sebastião. Já tivemos vários, mas o cara usa o sobrenome, usa algum apelido. Pois é, mas lá é o Sebastião. Léo, Lucão, Ribeiro e Batista. Lembrando que Sebastião pertence ao Fluminense e está emprestado ao Piauí. Maurício, Elivelton e William Salvino, Denis, Levi e Fabinho. Pois é, gente, aqui você vira aí Sebastião, Ribeiro, Maurício, Elivelton, William Salvino. Esse pessoal pertence sim ao Tiradentes, ao Fluminense do Piauí, mas estão, assim como o treinador, emprestados para o Piauí disputar a segundona. Interessante, futebol piauiense. O Piauí é o lanterna da competição, sem nenhum ponto até aqui. Ainda restam 2 jogos para o rubranil disputar e tentar garantir a classificação para as semifinais da segundona. Vale ressaltar que em 2021 o acesso do Piauí escapou por entre os dedos por utilizar um jogador de forma irregular. E ainda falando sobre esse duelo de amanhã em Campo Maior, continuaremos com o estádio sem público. O jogo entre Comercial e Piauí no estádio Deusdete de Melo, em Campo Maior, pela 4ª rodada da Série B do Campeonato Piauiense, será mesmo sem torcida. A Federação de Futebol do Piauí explicou que o local ainda não consta com os laudos autorizados para receber público, exigência do Estatuto do Torcedor. Só lembrado nessa hora, a gente vê tantas barbáries aí, Estatuto fica de lado. Em documento divulgado nesta terça-feira, a FFP detalhou que não houve a entrega de todos os laudos técnicos, por isso, Comercial e Piauí, nesta quinta-feira às 15h45, será com os portões fechados, sem venda de ingressos. É o segundo jogo do bode como mandante sem torcedores. A diretoria do Comercial já protestou, mas até agora não conseguiu êxito. Na primeira rodada, quando venceu o Picos por 1-0, o Comercial não teve torcida pelo mesmo problema. A falta de laudo, somente o Bicolor passou por essa situação entre os clubes que disputam o Campeonato Piauiense da Série B. Segundo a FFP,
A expectativa é que o Comercial possa sediar o jogo da semifinal, que vale o acesso à elite, com torcedores. O bode conquistou a classificação com antecedência. Os documentos dependem de detalhes e como as partidas de mata-mata ocorrerão na segunda quinzena de setembro, há tempo para que o clube possa cumprir estes requisitos, é o que diz a nota. Para liberar torcedores, os responsáveis pelos estádios deverão entregar laudos da Polícia Militar, Vigilância Sanitária, Engenharia e do Corpo de Bombeiros. A documentação da segurança do Deusdedito de Melo está atualizada, mas ainda restam uma última vistoria dos bombeiros, a liberação da vigilância sanitária e uma adequação ao formulário de engenharia. Portanto, está aí o imbróglio aí entre Federação Comercial e o torcedor campo maiorense vai ter que assistir pelo rádio ou, é claro, pela TV da federação que transmite os jogos do Campeonato Piauiense. Meio-dia, 12 minutos, contamos com o apoio de Júnior Bocão Esporte aqui no JC Esportes, trazendo as principais informações do nosso futebol, do futebol estadual, conosco o JF Construções Limitada. Você que vai construir e reformar, não perca tempo, visite-nos. Quaresma Story e Quaresma Motors. É isso aí, para a mulher que gosta de andar elegante, visite o Quaresma Story. Chopp Samborá, melhor não há, para Floriano região. E Unicesumar, educação presencial e à distância com a Unicesumar, ali na rua Padre Uchoa, número 530, no centro de Floriano. E Lojas Vamol, o jeito fácil de comprar móveis e eletrodomésticos. Agora meio-dia, 13 minutos, vamos agora dar uma passadinha nos resultados de ontem e daqui a pouquinho a gente vai também falar aí sobre as mudanças no comando de alguns clubes nacionais. Pois é, o Grêmio e Vasco da Gama estão com novo e velhos conhecidos no comando de suas equipes. Ontem tivemos na Taça Libertadores da América uma surpresa, para mim nem tanto, a gente até frisou aqui ontem que aquilo que eu previa acabou acontecendo. O jogo foi em empate e o Atlético Paranaense, depois de 17 anos, está de volta à final da Taça Libertadores da América, a maior competição de clubes do nosso continente. E, portanto, a surpresa aí foi que o Palmeiras, que brigava pelo tricampeonato na Taça Libertadores, dentro de seus domínios, acabou aí sendo superado pela equipe visitante. Portanto, ontem tivemos no Allianz Parque, Palmeiras 2, Atlético Paranaense também 2. O Palmeiras que chegou a abrir 2-0 com o Gustavo Scarpa aos 3 minutos do primeiro tempo. Ainda no primeiro tempo o zagueiro Murilo foi expulso, ficando todo o segundo tempo o Palmeiras com um homem a menos. E o Gustavo Gomes ampliou para 2-0 ainda no início do segundo tempo, por volta de 10 minutos. Aos 20 minutos, Pablo diminuiu para o Atlético Paranaense e ali aos 40 minutos, como se diz, no apagar das luzes, o Davi Terrans deixou tudo igual, 2-2 no jogo de ida, a vitória do Atlético Paranaense por 1-0 no placar agregado 3-2 para o Atlético Paranaense, que está na final e aguarda o seu oponente no jogo de hoje à noite no Maracanã. Ontem, pela Série B do Campeonato Brasileiro, abertura da 29ª rodada, Vila Nova 2, Guarani 1. Os gols foram anotados. O Vitor Coelho abriu a contagem no finalzinho do primeiro tempo para o Bugre. Dentinho, aquele mesmo, ex-Corinthians, deixou tudo igual para o Vila Nova, enquanto que o Matheus Mancini fez o gol que deu a vitória ao time goiano. E que campanha está fazendo no retorno a equipe do Vila Nova. Com isso, tivemos uma alteração na tabela na parte de baixo. O Guarani se mantém na zona de rebaixamento. Pois é, o Vila Nova, mesmo com a vitória, rapaz, que coisa incrível. O Vila Nova é o 17º colocado com 31 pontos, Operário 18º com 30, Guarani 19º com 29, na lanterna o Náutico com 24. Hoje tem mais jogos. A gente fala daqui a pouquinho dos jogos de hoje da Série B. Liga dos Campeões da Europa. Começou ontem a fase de grupos e aquilo que eu falei aqui acabou acontecendo. O Dinamo de Zagreb da Croácia venceu o Chelsea por 1-0. O
Chelsea que não começou nada bem a temporada. O Borussia Dortmund venceu o Copenhague da Dinamarca por 3-0. Benfica 2, Maccabi Haifa de Israel 0. Celtic da Escócia 0, Real Madrid 3. Os gols do Real Madrid, se teve gol brasileiro, já a gente confere. Vinícius Júnior abriu a contagem e o Modric e Eden Hazard fecharam a conta para o time madrilenho. Bom início do Real Madrid, que é um sério candidato à conquista do título. Ainda tivemos PSG 2, Juventus 1. Os gols, Mbappé marcou os 2 gols do time parisiense e o McKennie descontou para a Juve, jogo de equilíbrio. O RB Leipzig foi goleado pelo Shakhtar Donetsk por 4-1. Os gols foram anotados pelo Sheved 2 vezes para os ucranianos, Mudryk e Traoré, enquanto que o Simakan descontou para o time alemão. Ainda tivemos RB Salzburg 1, Milan também 1, que é do mesmo grupo, mas um é alemão, o outro é austríaco. O Sevilha foi goleado pelo Manchester City por 4-0. Festa do garoto Haaland. Os gols, Phil Foden, Haaland e o Rúben Dias, zagueiro Rúben Dias, fechou a conta para o time. O Haaland que abriu a contagem, fez o primeiro e o terceiro gol para o time do Manchester City, que começa muito bem a Liga dos Campeões da Europa, edição 2022-2023. Vamos conferir os jogos de hoje? Em nome de JF Construções, tudo para sua construção você encontra em JF Construções Limitada. Olha, hoje na Taça Libertadores da América, o Flamengo recebe o Vélez Sarsfield da Argentina. Lembrando que no jogo de ida o Flamengo venceu por 4-0. Flamengo que comenta-se que deverá até poupar jogadores em virtude dos próximos desafios no Brasileirão. Além de buscar a vaga na final, o Flamengo que vai ter aí mais um duelo contra o Atlético Paranaense. Que acredito que se o Flamengo forçar um pouquinho, é outra goleada na noite de hoje. Já pela Copa Sul-Americana, teremos o Melgar do Peru recebendo o jogo às 21h30, tanto do Flamengo como o do Melgar e Independente del Valle do Equador. Na ida, o Del Valle venceu por 3-0 e aí o Melgar vai ter que se virar nos 30, como diz na gíria, para buscar, quem sabe, uma igualdade no placar, levar a decisão para pênalti. Mas acredito eu que a final da Sul-Americana, o Del Valle está muito próximo de conquistar a sua vaga. Já pelo Campeonato Brasileiro, às 17 horas, no Mineirão, o Atlético Mineiro abre a 26ª rodada diante do Red Bull Bragantino. Duas equipes que buscam o equilíbrio. O Atlético voltou a vencer depois de um longo jejum e o Bragantino que está também no momento de instabilidade, vem de empate diante do Palmeiras. Tem um duelo de hoje pelo Brasileirão. Pela Série B do Campeonato Brasileiro teremos 2 jogos. Às 19 horas, a Ponte Preta encara o Sport Recife. E aqui um duelo interessante. O Sport é o 6º colocado com 40 pontos. A Ponte Preta é o 11º colocado com 36. Praticamente aí 4 pontos de diferença. Em caso de vitória do Leão da Ilha do Retiro, ele sobe para a 5ª colocação na tabela. Em caso de vitória da Macaca, ela irá para 39 pontos, se juntando a CRB e Tombense. No outro duelo de hoje, vejamos aqui as baixas dos dois times. A Ponte Preta não terá na noite de hoje à disposição do seu comandante, o Everton, que sofreu lesão, só volta na próxima temporada. Fabinho e Ramon são dúvida, Danilo Gomes e Ribamar. Já no Sport, ele não terá o zagueiro Rafael Thierry e o Everton Felipe também é dúvida para a partida de hoje. Sampaio Corrêa recebe no Castelão, em São Luís, a equipe do Grêmio Novo Horizontino. No time do Sampaio, Luiz Daniel será a baixa. Giovani também não estará à disposição no Grêmio Novo Horizontino. Na tabela, o
os dois aqui, um jogo de 6 pontos. Sampaio Correia é o 12º colocado com 35, em caso de vitória vai a 38. O Grêmio Novo Horizontino é o 13º colocado com 33 pontos, vencendo, toma a posição justamente do Sampaio. Vai a 36 pontos e ocupa a 12ª colocação na tabela do Brasileirão da Série B. Equipes que buscam o acesso para a temporada de 2023. Pela Liga dos Campeões da Europa, temos aqui nosso boa tarde para a dona Olga Barros Alelaf. Boa tarde, muito obrigado aí pelas palavras. Um abração para a dona Olga e para você que está aí interagindo conosco aqui no nosso JC 24 horas, no JC Esportes, com oferecimento de JF Construções Limitada. Tudo para sua construção, vai construir ou reformar? Não esqueça, passe primeiro na JF Construções. Quaresma Store, a beleza da mulher, e Quaresma Motos, peças para a sua moto você encontra no Quaresma. Chopp Samborá, melhor não há. Para você de Floriano e região, Chopp é o Samborá. Unicesumar, educação presencial e à distância, em Floriano é com a Unicesumar. E Lojas Vamol, o jeito fácil de comprar. Também conosco o doutor João Pedro. Vamos nós com as informações aqui da Liga dos Campeões da Europa. Daqui a pouquinho, 13h45, o Ajax da Holanda recebe o Rangers da Escócia. Um duelo interessante. Como vai ser Ajax a campo sem o Antony, que era o principal jogador da equipe holandesa, e acabou se transferindo para o Manchester United da Inglaterra. A Eintracht Frankfurt da Alemanha recebe o Sporting de Lisboa também às 15h45. Às 16 horas, o Atlético de Madrid recebe o Porto. O Atlético de Madrid, que começou muito bem a temporada espanhola, já o Porto tem oscilado no campeonato português. Também às 16 horas tem o Barcelona recebendo Vitória Pilsen. No mesmo horário, o Clube Bruges da Bélgica recebe o Bayer Leverkusen da Alemanha. O Inter de Milão recebe o Bayern de Munique às 16 horas. Olha que duelo interessante. Inter de Milão e Bayern de Munique, o novo Bayern. Também às 16 horas o Napoli recebe o Liverpool e o Tottenham recebe o Olympique de Marseille. São jogos de hoje pela Liga dos Campeões da Europa, a maior competição de clubes do velho continente. Floriano pontualmente meio-dia, 24 minutos. Pois é, como a gente citou aqui agora há pouco, vejamos aqui tem um áudio aqui do Carlos. Sei que ele tinha mandado a relação dos jogos lá. Vamos aí com as principais informações, porque o Vasco da Gama anunciou no dia de ontem, aliás, apresentou o seu novo comandante. Trata-se do Jorginho, que estava no Atlético Goianiense. O Jorginho fez uma campanha sensacional na Copa Sul-Americana, onde o time está prestes a buscar uma vaga à final da edição 2022, mas no Campeonato Brasileiro não ia muito bem, inclusive está na zona de rebaixamento, e acabou ficando então a conta para o treinador que acabou demitido, e com isso o Jorginho é o novo comandante do Cruz Maltino. Já em Porto Alegre, o Grêmio trocou Roger Machado por Renato Gaúcho, que está de volta ao comando do Imortal. Meio-dia, 25 minutos, vamos aqui com as principais notícias. Vejamos aqui um dos principais portais hoje destacando aí o vexame de ontem, né? O Palmeiras permite sofrimento por 24 horas e programa Papo sobre Brasileiro. Planejamento e continuidade são derrotados por Felipão e Dorival Júnior. Pois é, alguns dos destaques de hoje nos principais portais. Trazendo aí alguns companheiros fazendo críticas aqui ao trabalho do Abel Ferreira. Pois é, aquela coisa. O futebol, você tem que ter um certo equilíbrio. Deram muito favoritismo ao Palmeiras, que não soube traduzir isto dentro das 4 linhas. Então,
aquela coisa. Meio-dia, 26 minutos, vamos aqui. Olha, Lisca revela promessa de Rueda para a venda de John na próxima temporada. Tá aí o goleiro John, cobiçado aí por muitos clubes, São Paulo, Botafogo e o Santos, que também está na berlinda no Brasileirão, depois da derrota em casa para o Goiás, derrota que não foi digerida pelos torcedores da Vila. É o futebol e as suas nuances. Aqui outra brincadeira aqui, a independência de Dom Felipão. Pois é, o Luiz Felipe Scolari, que foi muito questionado, principalmente no último trabalho no Palmeiras, e justamente sobre o Palmeiras ele consegue a façanha de voltar à final de uma Taça Libertadores da América. O que é o futebol? Tem essas coisas, né? O time que para muita gente ele não fazia um bom trabalho, foi criticado pela imprensa, por todo mundo e etc. E aí, coincidentemente, Felipão no Atlético Paranaense enfrenta o Palmeiras, vence na ida, empata na volta, chega à final. E para aqueles que tiveram que morder a língua, muita gente já dando o Felipão como já descartado, fora de cena, o Atlético acreditou, foi buscá-lo e está aí a resposta. Parabéns ao Felipão pela conquista. Bom, no Vasco da Gama, Jorginho comenta deficiências do Vasco e explica contrato curto. Pois é, o Jorginho, como já citamos, assumiu o Vasco da Gama, que hoje é administrado pela 77 Partners, empresa norte-americana que adquiriu a SAF do Clube de Regatas Vasco da Gama. O técnico Jorginho iniciou nesta terça-feira sua trajetória nesta nova passagem pelo Vasco da Gama, aquilo que eu falei. Ele já tinha uma passagem anterior. O treinador foi contratado para ocupar a vaga que vinha sendo preenchida interinamente por Emílio Faro. Jorginho comandou um treino e já se mostrou atenado com uma das grandes deficiências do time, não pontuar como visitante. Nas palavras de Jorginho, abre aspas, esperamos realizar um grande trabalho, fazer com que a equipe some pontos dentro e fora de casa. Temos todas as possibilidades para ter um bom final de ano. Fecha aspas. Disse o novo comandante, que comentou também o fato de ter assinado o contrato somente até o final da Série B. Abre aspas novamente. Fiz um contrato de 2 meses porque acredito muito no trabalho do Vasco da Gama e nas possibilidades que temos. Estamos no G4, é uma competição com longos e jogos difíceis, mas é uma oportunidade de levarmos novamente o Vasco para onde ele jamais deveria ter saído, fecha aspas. Jorginho chegou ao Vasco ao lado dos auxiliares Joelton Urtiga e Bebeto Saltier. A comissão comandará o Gigante da Colina diante do Grêmio neste domingo em Porto Alegre às 16 horas no horário de Brasília. Ou seja, será 2 estreias. A estreia de Jorginho no comando do Vasco da Gama e de Renato Gaúcho no comando do Grêmio de Futebol Porto Alegrense. A você, aí do outro lado, muito obrigado pela sua paciência, preferência. A gente volta amanhã a partir do meio-dia com mais informações. Uma boa tarde a todos.